Hoje nós vamos ler a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Com atenção, reverência, vamos fazer a leitura dessa carta, desses versículos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Verso 31, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Senhor, assim como os pequenininhos, nós também somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Vem por meio do Teu Espírito me auxiliar, ó Deus, e auxiliar a cada um dos meus irmãos, para que essa palavra venha nos atingir, conforme a Tua vontade. Por meio de Cristo, nós te pedimos isso. Amém. Então, irmãos, nesse texto, Paulo, ele vai encerrar o assunto que ele começou lá no capítulo 8, que é comida sacrificada a ídolos. Você lembra que Paulo está numa sessão que está respondendo perguntas dos coríntios, e lá no capítulo 8 ele começou a falar sobre comidas sacrificadas a ídolos. E nós vimos na semana passada que Paulo, ele proibiu os crentes de irem às refeições cultuais. Ou seja, enquanto tivesse uma refeição e um culto a outros deuses, os crentes em Corinto e os crentes em todo o mundo não podem participar. Eles não podem participar de outros cultos que não ao único Deus verdadeiro. Mas ainda, duas perguntas ficaram por serem respondidas agora. Naquele tempo, as carnes que eram sacrificadas aos diversos ídolos que os gregos tinham, talvez você vai lembrar de Afrodite, Poseidon, Zeus, eles ofereciam sacrifícios a esses deuses. Lá na cidade de Corinto é muito famoso o templo, a adoração a Diana, Afrodite, e a outros deuses, a Dionísio. E as carnes que eram oferecidas a esses deuses, o que sobrava do templo, era levada ao mercado. E lá no mercado, junto com as outras carnes normais, elas eram vendidas, mas você não sabia a procedência, você não sabia se havia sido sacrificado ou não. Então os coríntios, eles estavam com uma dúvida: Paulo, e assim, a gente pode comprar carne no mercado? E se a carne foi sacrificada a algum ídolo, o que a gente faz? E também, Paulo, assim, a gente está no meio de uma cidade pagã, e se um dos nossos amigos descrentes nos convida a comer, e aquela carne ali foi sacrificada a um ídolo? Então Paulo, ele vai responder a essas duas perguntas aqui.
E Paulo, é claro, vai dar princípios que norteiam as nossas vidas. Assim, não é comum a gente ter carne sacrificada aos outros ídolos na nossa cultura. Mas Paulo vai basear sua argumentação em princípios que vale para nós e para todos os crentes. E a ideia central do texto de Paulo, você que está com o guia, já é a primeira pergunta. A ideia central, o que Paulo quer que fique gravado na mente dos coríntios e na nossa mente, é que devemos viver a nossa vida cristã para o bem do nosso próximo e para a glória de Deus. É isso que ele quer que os coríntios entendam, que nós devemos usufruir das coisas desse mundo, viver a vida cristã, mas pensando em primeiro lugar na glória de Deus e no bem do nosso próximo. E esse texto ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ver o assunto. Qual é o assunto que Paulo está tratando? Na segunda parte nós veremos os 2 princípios que devem nos nortear. E por último, a conclusão, tá bom? Esse texto, irmãos, é um texto, assim, extremamente difícil. Foi um texto extremamente difícil de entender, e Paulo, ele utiliza uma estrutura na língua grega que é muito difícil da gente fazer um paralelo. Né? Se fosse usar a linguagem técnica, eu diria que Paulo, ele usou um quiasmo, onde ele mistura vários assuntos e depois ele começa a retornar falando dos mesmos assuntos. Ele fala de um, aí ele fala de outro, aí ele repete o que ele falou em cima, depois ele repete o que ele falou no meio. Então é um pouco confuso para a nossa maneira de entender o texto. Por isso eu dividi segundo tópicos. Então não vamos seguir propriamente dito assim, versículo por versículo, tá bom? Para tornar de maneira didática, nós vamos tratar todos os versículos, mas reunidos por temas. Então primeiro nós veremos o assunto que Paulo trata no verso 25 e no verso 26. Bom, como eu disse, Paulo está falando sobre carnes sacrificadas a ídolos. Mas isso, o que está por detrás, o que está movendo o coração de Paulo a falar sobre isso, o que está na mente de Paulo ao falar sobre carnes sacrificadas a ídolos, é um assunto maior, que nós chamamos de liberdade cristã. O que é liberdade cristã? Bom, existem mandamentos que são claros para nós. Existem princípios bíblicos diretos sobre várias coisas. Mas existem muitas áreas da nossa vida em que nós não temos um mandamento bíblico ou um princípio bíblico explícito sobre aquele assunto. Então, aonde não existe um mandamento bíblico explícito, nós temos liberdade. Nós temos liberdade. São assuntos que nós chamamos de assuntos, é uma palavra difícil, mas eu quero que você só tenha contato com ela. Adiáforas. Está aí no seu guia. O que é um assunto adiáfora? É uma palavrinha grega para indiferente. Indiferente não é que não é importante, é que, por si só, não é certo nem errado. Não é pecado e nem, assim, não é mal nem ruim por si só. São aquelas áreas que nós chamamos de áreas cinzas. Não é preto nem branco, nem certo nem errado. Áreas cinzas, assuntos com os quais nós temos liberdade. Nós temos liberdade. Por causa de Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado, do jugo de Satanás, da maldição da lei. E também somos livres daquelas leis cerimoniais, as quais os israelitas tinham que cumprir. Aquelas leis de vestimenta, de comida, de pureza e de impureza. E aonde também a Bíblia não regulamenta, nós temos liberdade. Só que os coríntios, eles estavam confundindo as coisas. Eles achavam que por eles serem livres em Cristo, eles poderiam fazer o que bem entendessem. Inclusive frequentar bordéis, nós já vimos isso, lembra? Os crentes alguns estavam frequentando e defendendo o direito de fazer isso. Paulo diz, negativo. Eles achavam que por serem livres em Cristo, eles poderiam se divorciar por qualquer coisa. Paulo diz, negativo. Eles achavam que por serem livres em Cristo, eles poderiam ir em outros cultos, a outros deuses pagãos. Paulo fala, claro que não, nós vimos na semana passada. Mas em outros assuntos,
em outros pontos, aonde as Escrituras não têm mandamentos explícitos sobre aquilo, nós temos liberdade. Nós já vamos dar alguns exemplos sobre isso, mas a comida é um deles. Lá no capítulo 8, volta comigo aí no capítulo 8 rapidinho. No versículo 8, Paulo, ele diz assim, olha só, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Volta lá para o capítulo 10. Você entende o que Paulo está dizendo? Nada ganharemos ou perderemos se comermos ou não. É um assunto que? Indiferente. Pergunta, se fosse um crente de baixo, vivendo no Antigo Testamento, Paulo poderia falar isso ou não? Não. Ele tinha várias regras sobre a alimentação para seguir, lembra? A mais famosa, não poderia comer carne de porco, por exemplo. Mas agora, nós que estamos em Cristo, temos sim, liberdade, em todos os outros pontos. Deixe-me fazer uma pergunta, um outro exemplo para você entender. A ceia do Senhor, ela tem que ser com vinho ou com suco de uva? Nas nossas confissões, está escrito vinho. Na Bíblia, é vinho, não é suco de uva. Tanto que Paulo vai falar no capítulo 11 que tinha coríntio que estava ficando bêbado na ceia. Já imaginou? Isso é para mostrar que era com vinho. Mas é um assunto indiferente. Nós podemos fazer com vinho ou com suco de uva. É o fruto da videira igual, né? Então nós podemos. É um assunto indiferente. Entende? Não é certo nem errado por si mesmo. Nós temos liberdade e a sabedoria de Deus para tomarmos essa decisão em conjunto. Então, em outros assuntos, que nós já vamos tocar. Mas, deu para entender? Deu para entender, né? Aonde a Bíblia não proíbe, ou não tem um mandamento em específico, nós temos liberdade. Como eu falei, consumo de vinho, o tipo de música que eu tenho que ouvir, o tipo de roupa, tatuagem, instrumentos no culto. São assuntos que sob o Novo Testamento nós temos liberdade. Nós temos liberdade. Por isso Paulo pode dizer para eles, lá no versículo 25, olha comigo, 10, 25, comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Ou seja, se a comida, meu irmão, é um assunto indiferente, coma de tudo. Não precisa ficar perguntando. O ídolo não é nada, Paulo já havia dito. Claro que num culto ao ídolo tem influência dos demônios e nós não vamos participar. Mas o ídolo em si não é nada. A comida não interessa para quem foi sacrificada. Você não precisa chegar no açougue e perguntar assim: ô açougueiro, o senhor é satanista? Assim, açougueiro, antes, quando você estava lá carneando, né, cortando os pedaços da carne, você pediu ajuda para os seus deuses aí, para os espíritos? Você pediu ajuda? Você consagrou essa carne? A gente precisa fazer isso? Não, é isso que Paulo está dizendo. E veja, aos judeus, como eles tinham que seguir muitas regras, eles perguntavam, eles tinham que saber, muitos nem compravam comida nesses lugares, porque a carne para os judeus precisava seguir um monte de regras para ser santa. Então é como se Paulo estivesse fazendo uma divisão: olha, nós não somos judeus, compra lá no mercado e não fica perguntando, você não precisa fazer isso. Saindo. Você não precisa ficar perguntando. Não interessa, é indiferente, meu irmão. Você tem liberdade. E Paulo, ele diz, ainda no próximo versículo, no versículo 26, citando um salmo bem conhecido: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. É tudo do Senhor. Ah, mas a carne foi sacrificada ao ídolo. Não interessa, meu irmão, é do Senhor. Estou nem aí. Deus quem criou. Foi Deus quem criou. E Paulo fala, né, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Olha, a consciência não tinha que estar envolvida nisso. Você não tinha que estar preocupado agora com a questão de consciência nesse momento. Veja, é lícito, pode ir comer, pode ir e desfrutar disso. Ah, mas essa camiseta aqui é de uma marca que está envolvida com satanismo. E daí, irmãos? E daí?
Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ah, mas a bateria foi inventada para os cultos aos espíritos. E daí? A música é de Deus. Estou nem aí. Eu não tenho que ficar perguntando, será que esse tablet foi feito por um satanista? Será? Ou foi feito por um hinduísta? Ou por um muçulmano? Irmãos, não importa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas tem um movimento aí, né, no meio evangélico, infelizmente, que você tem que ficar preocupado com a origem das coisas. Lembra do porquê era proibido? Eu lembro, quando era criança, era proibido jogar baralho. Por quê? Não, porque ele foi criado para adoração de não sei o quê. E daí? Eu não preciso ficar me preocupando com a origem das coisas. Eu lembro de estar na casa de uma família da igreja que eu frequentava em outra cidade, não é daqui, tá? Não vai achar que é daqui, tá bom? Em outra cidade. Aí eu lembro que eu estava lá numa reunião, e aí veio um pastor de uma outra cidade, e aí uma das filhas falou que estava assim sentindo opressão. Aí o que o pastor fez? Vamos lá no seu quarto e vamos ver os seus objetos, as suas camisetas. E aí ele começou a pegar um monte de coisa que ele associava. Aí eu lembro que ele pegou uma camiseta que tinha uma coruja, e a coruja simbolizava não sei o que, eu nem lembro, e tinha que rasgar. Coitada da coruja, é criação de Deus. Coitada da coruja. Meu Deus do céu. É comum, não é? Ou eu estou viajando muito? É meio comum no meio evangélico. É que no nosso meio, né, no meio das igrejas históricas, não é tão comum. Mas veja, a gente tem que parar de ser legalista. Não agora apenas olhando para o movimento de batalha espiritual, que eu dei o exemplo aqui, tá? Mas também nós. Uma das manifestações do legalismo é inventar regras que não estão nas Escrituras. Porque tem que ser assim. Mas por quê? Por que tem que ser assim? Aí não tem uma fundamentação bíblica. Não, porque eu também, né? Eu cresci em igreja batista. Não pode usar shorts na igreja. Eu era um moleque. Calor, 40 graus. Por que eu não pode usar um shorts na igreja? É pecado? Um moleque? Aí, claro, tem as outras argumentações, né? Mas veja, não é muito diferente de igrejas que diz que uma mulher não pode usar calça, por exemplo. Quem disse? Quem disse? Que o pastor é obrigado a usar terno. Quem disse? E a gente começa a inventar várias regrinhas que não estão nas Escrituras. Isso se chama legalismo. É uma das manifestações do legalismo. Seria mais correto dizer assim, olha, não é prudente você ir de shorts na igreja. Beleza, aí tudo bem, aí a gente pode conversar. Mas veja, não é um mandamento. Eu não posso dar, para minha opinião, o peso de mandamento bíblico. Porque eu tenho liberdade, aonde a Bíblia me permite ter liberdade. Obviamente, que guardando os princípios bíblicos. Tenho liberdade de comer minha carne de porco, glória a Deus, mas a gula ainda é pecado, né? Tenho liberdade de tomar meu vinho, mas a embriaguez continua sendo pecado. Tenho liberdade de escutar uma boa música, um bom rock, mas se isso me leva a pecar, eu preciso me abster. A mesma coisa, filmes, séries, televisão, tenho liberdade. Desde que isso não me leve ao pecado, eu ainda tenho princípios bíblicos. Tenho liberdade de vestir qualquer tipo de roupa, desde que haja reverência, prudência, sabedoria. Isso era algo tão caro para nós, que uma das nossas confissões batistas, de 1689, veja, há séculos atrás, dizia assim, preste atenção, Deus é o único Senhor da consciência, e a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa são contrários à sua palavra ou não contidos nela. Então, se não está nas Escrituras, se não está contido na Bíblia, eu sou livre. Eu e você temos liberdade. Eu e você, usando a prudência e os princípios bíblicos, temos liberdade. Mas, essa liberdade não é absoluta. E agora, Paulo ele vai apontar 2 princípios pelos quais nós regulamos a nossa liberdade. Nós exercemos a nossa liberdade com 2 princípios em mente. O primeiro é o bem do nosso próximo. E Paulo já começa no versículo 23, respondendo um dos lemas dos coríntios.
Olha só, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando nós tratamos desse lema, há vários domingos atrás, eu disse que ele deveria estar entre aspas. Todas as coisas me são lícitas. Por isso que as novas edições bíblicas já trazem entre aspas, tá? Porque todas as coisas me são lícitas, eram os coríntios que diziam. É eles que diziam, todas as coisas me são livres, ou eu sou livre em Cristo. Todas as coisas me são lícitas, ou eu sou livre em Cristo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu bem entender. Aí Paulo vai dizer, claro que não. Com certeza você não pode fazer o que você bem entender. Existem coisas que são ilícitas, mas, tirando as ilícitas, aonde a Bíblia não proíbe, realmente, aí me é lícito. Tirando o assassinato, adultério, participar de culto pagão, aí beleza, aí é lícito. Mas Paulo diz, nem todas edificam. Nem todas convêm ou são benéficas. Ou seja, Paulo está chamando os coríntios a uma reflexão mais profunda. Paulo está chamando aos coríntios a pensar melhor. A não usar da liberdade em Cristo para fazer o que eles bem entendessem. Para sair fazendo o que eles quisessem. E o primeiro princípio que ele faz é edificação. E ele está pensando em primeiro lugar a edificação do próximo. Pois ele diz no versículo 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então Paulo está dirigindo a nossa atenção para o nosso próximo, e como nós veremos, seja crente ou descrente, os dois aqui. Muitas vezes nós nos achamos os super fortes. A gente descobre essa doutrina da liberdade cristã, e aí a gente se acha o super forte, e exercemos a nossa liberdade de maneira egoísta. Não pensamos no nosso irmão, não pensamos no nosso próximo, pensamos apenas nos nossos direitos. Era isso que os coríntios estavam fazendo, pensavam apenas nos direitos deles. Eu posso fazer isso, então eu vou fazer. É isso que eles falavam. Paulo diz, não, meu irmão. Você precisa usar a sua liberdade pensando no bem do seu próximo. E ele vai exemplificar isso. Começando lá, continuando, no versículo 27. Ele diz assim, se alguém que não é crente, convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Veja, irmãos, os cristãos, eles vivem no mundo, né? Eles trabalham, vivem em sociedade. E Paulo sabe que, hora ou outra, a gente é convidado para comer na casa de gente que não segue a Jesus. Assim como os coríntios. E veja, Paulo não proíbe. Paulo diz, se vocês quiserem ir, vão. Paulo proíbe, lembra, parênteses, apenas você ir num culto pagão. De resto, meu irmão, com a devida sabedoria, com a devida prudência, nós podemos ter amizades com descrentes. Nós temos que testemunhar, não é? Nós temos que testemunhar. Por isso, Paulo diz, olha, pode ir, meu irmão, aceita o convite, mas não fica preocupado se a carne foi sacrificada a ídolo ou não. Não fique perguntando. Para que você vai ficar perguntando? Você chega na casa de um irmão que é de alguma religião, de outra religião, você pergunta, hein? Esse costelão aqui, ele foi oferecido a São José Operário? O quê? Vai ficar perguntando? Hein, essa carne aí, você ofereceu para não sei quem? Para algum Deus? Você ofereceu para lá? Por que você vai ficar perguntando? Duvido que quando você vai lá comer um shawarminha, você fica perguntando se ele ofereceu para lá antes. Né? Não. Paulo está dizendo, nem precisa. Por quê? Não precisa se preocupar com isso. Agora, versículo 28. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Então agora imagine, você está indo lá comer na casa de alguém, de um descrente. E aí o descrente pega e fala, olha, essa carne foi sacrificada a Afrodite, uma deusa lá dos gregos. O que você faz nessa hora?
Paulo diz, olha, pensando na outra pessoa, a carne não vai mudar nada. Ele deixa bem claro, pensando no bem do outro, é melhor não comer. É melhor não comer. Mas tem uma pergunta. Olha o versículo 28 de novo. Porém, se alguém disser a vocês, aqui nós temos uma pergunta para fazer. Quem disser? E aqui há uma briga gigantesca. Quem será que falou? Será que foi o irmão mais fraco na fé? Que estava lá e falou assim, isso aí é uma carne sacrificada a ídolo, não coma? Ou será que foi o pagão, o descrente, que falou, olha, é uma carne sacrificada a ídolo. Eu sei que você é um cristão, né? Sei que você aí segue, parecido com os judeus aí, é uma carne sacrificada a ídolo. Assim, irmãos, eu acho que Deus é soberano e o princípio pode ser aplicado para os dois. Veja, se é o irmão mais fraco, Paulo já havia dito isso antes. Pense no irmão mais fraco que saiu da idolatria. E para ele ainda está se habituando com essa ideia de que só existe um Deus. Veja, parênteses, nem no Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, você vê que os israelitas lutaram para acreditar que só havia um Deus. Porque eles viviam caindo em idolatria, certo? Viviam caindo em idolatria. Por quê? Eles lutavam com essa ideia de só haver um Deus. Senão eles não caíam tanto em idolatria assim. Da mesma maneira, alguns daquele período dos coríntios, eles ainda estavam lutando com essa ideia de, será que tem só um Deus? Eu estou acostumando com isso, novos convertidos. Aí Paulo diz, então, para que esse irmão não corra risco de voltar às suas práticas antigas, é melhor se abster. Isso ele já havia falado no capítulo 8, e ele vai falar depois também. Então, se for o irmão fraco, Paulo diz, não coma, para que o irmão mais fraco, se for, não venha tropeçar por causa disso, não venha ser tentado a voltar às práticas antigas. Mas pense agora, se for um pagão, e na mente daquele pagão, ele acredita em Afrodite, ele acredita em Zeus, ele acredita em Poseidon, ele acredita em Hércules, que é um semideus, ele acredita em, talvez aí o Deus dos judeus, o Deus desconhecido, né? É só mais um Deus para ele. E aí você comer aquilo, com a informação que você tem, que aquela carne foi sacrificada ao ídolo, pudesse fazer ele pensar, mas ele não acredita só em um Deus? Como é que ele está comendo uma comida a um outro Deus? E aí ele vai pensar coisas erradas acerca da fé cristã. Ele vai pensar coisas ruins acerca da fé cristã. Então, nesse caso, também é melhor se abster. Deixe-me dar um exemplo, tentar contextualizar. Nós vivemos numa cidade cheia de muçulmanos. E aí, o muçulmano é teu amigo, e você chama ele em sua casa, para desfrutar de uma refeição com você. Irmãos, você vai usar da sua liberdade em Cristo e oferecer um pernil de porco para ele? Não vai. Vai ofendê-lo. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Às vezes, pelo bem do Evangelho, você quer testemunhar para ele. Você vai abrir mão da sua liberdade naquele momento, para que ele não pense coisas erradas acerca do cristianismo. Aí ele te chamou para vocês irem lá na prainha de Santa Terezinha de Itaipu, nível Nordeste. Aí você vai lá. Aí você, moça, você vai usar uma roupa que para eles é imoral? Que para a nossa cultura, às vezes, não tem diferença. Mas para eles, assim, vai passar a ideia de que nós cristãos somos um bando de moral. Então você vai abrir mão da sua liberdade naquele momento. Você, homem, não vai usar a sua sunguinha. Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Você não vai usar. Você não vai ficar sem camisa na frente da esposa dele. Na nossa cultura é tranquilo. Né? Num lugar de ambiente de praia, piscina, um homem ficar sem camisa. Você não vai, mas você não vai fazer isso na frente do seu amigo, da esposa do seu amigo muçulmano. Você vai abrir mão da sua liberdade pelo bem do Evangelho. Então é mais ou menos isso que Paulo tem em mente aqui. Deu para entender? Então, dependendo da situação, nós cerceamos a nossa liberdade pelo bem do nosso próximo. Então,
se comer comida sacrificada a ídolo, ali, para aquela pessoa, vai passar uma ideia errada do cristianismo, então Paulo diz, se abstenham disso, tudo por causa do Evangelho, nós veremos isso depois. Por isso Paulo continua no versículo 29, pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Essas duas perguntas deveriam também estar entre aspas aí. Se não está na tua Bíblia, elas deveriam estar entre aspas. E aqui, ao que parece, Paulo está dizendo assim, irmãos, por que você quer receber críticas à toa? Por que ser julgado? Aqui a ideia é julgado de um jeito ruim. Pensa lá no seu amigo muçulmano, por que você vai ser julgado de maneira equivocada pelo seu amigo muçulmano? Só porque você quer ficar aí, eu sou livre em Cristo mesmo. Sabe por quê? Vamos se abster da nossa liberdade às vezes, pelo bem do Evangelho, para não colocar obstáculos diante das pessoas. Então, não deixe que a sua liberdade seja motivo para você ser criticado, e assim colocar empecilhos para o Evangelho. Então esse é o primeiro princípio. Paulo diz, nós temos que usar a nossa liberdade, mas pensando no nosso próximo, seja ele crente ou não. Mas agora Paulo vai para o segundo princípio, e ele vai falar a partir do versículo 31, e o segundo princípio é que nós devemos exercer a nossa liberdade para o bem do nosso próximo, e para a glória de Deus. Olha comigo, o verso 31, ele diz, portanto, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, o que formos fazer com a nossa liberdade cristã, devemos fazer para a glória de Deus. O que é fazer para a glória de Deus? É fazer algo para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, para que Deus receba a honra devida e a glória ao seu nome. Tudo bem, pode não ser errado em si, assistir determinada série, comer determinada comida em determinada situação, desfrutar de determinadas coisas, mas tem uma pergunta mais profunda que precisamos fazer: será que glorifica a Deus? E veja, pode ser que você tenha uma resposta diferente da minha. Eu não posso ser legalista, mas eu e você precisamos nos deparar com essa pergunta: será que estamos fazendo para a glória de Deus? Beleza, não existe roupa santa e roupa não santa, mas será que a nossa roupa glorifica a Deus? É uma pergunta que precisamos fazer. É mais profunda. Era mais fácil ter roupa santa e não santa, né? É mais fácil. Não, não era não. É muito mais belo termos liberdade e nos perguntarmos: será que isso glorifica a Deus? É mais belo, meu irmão. É melhor. Se eu não faço algo para a glória de Deus, então é pecado. Eu posso estar pregando e cometer pecado, porque eu posso não estar fazendo para a glória de Deus. A questão agora é mais profunda. É mais profunda. E Deus recebe glória quando pensamos no nosso próximo. Sabe por quê? Porque Paulo repete. Lembra que eu falei que ele fica repetindo ideias? Olha o versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Veja, ele está pensando nos descrentes também, viu? Nem judeus, nem gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Mas por que Paulo repete isso? Irmãos, porque as duas coisas andam juntas. O amor a Deus, a glória de Deus, e o amor ao próximo. Lembra das duas tábuas da lei? A primeira tábua, provavelmente, tinham só os primeiros mandamentos referentes ao nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua, provavelmente, com os mandamentos referentes ao nosso amor ao próximo. Não sabemos, mas provavelmente era dividido assim. Mas os 10 mandamentos podem ser divididos assim: amor a Deus e amor ao próximo. Foi Jesus quem disse que o grande mandamento era qual?
Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro semelhante a este é, e o próximo, como a ti mesmo. As duas coisas andam juntas, por isso Paulo ainda une elas aqui. Façam tudo para a glória de Deus. E isso significa não ser pedra de tropeço, nem para judeus, nem para descrentes, gentios, nem para a igreja de Deus. Mas veja, meu irmão, que a ênfase de Paulo, olha só, verso 32. Não se tornem motivo de tropeço. O que é isso? Pedra de tropeço. É intencionalmente me comportar de uma maneira que faça com que o descrente feche o coração para o evangelho, ou pense coisas erradas do evangelho, né? Então ele vai dar um passo atrás. Ou que o crente seja tentado a pecar. Seja tentado a tropeçar, pedra de tropeço. Você coloca a pedra para alguém tropeçar, para alguém cair. Isso é intencionalmente ser pedra de tropeço. Isso significa que a consciência do outro irmão não é absoluta. Que a consciência do meu próximo não é absoluta, porque se for assim, eu não vou nem falar que Jesus é Deus para o meu amigo muçulmano, porque ele se escandaliza, né? Se a consciência dele é o absoluto, então eu não vou poder orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí muito cristão vive como 007. Não, eu não quero escandalizar, não vou falar que Jesus é Deus. Irmãos, não é absoluto. Eu não posso ser pedra de tropeço para que alguém escute o Evangelho. Eu não posso esconder a minha fé. O resto eu vou abrir mão para que ele escute a minha fé. Mas da minha fé, eu não vou abrir mão. Por quê? Porque a consciência do outro não é absoluta. Da mesma maneira, do crente. Muita gente acha, quando Paulo diz, lá no capítulo 8, por exemplo, não se tornar motivo de escândalo, que é simplesmente escandalizar assim, emocionalmente, né? Eu me escandalizo com tatuagem. Eu me escandalizo com barba. Já ouviu um crente da minha família falar, né, que não gostava de um pastor só por causa da barba dele. Eu me escandalizo que... E aí você coloca 350 coisas. Irmão, se for assim mesmo, se é isso, Paulo está dizendo aqui, então a gente precisa passar uma lista. O que escandaliza o Núbio, a Deise, a Gisilene, o Marquinhos, o Júnior, o Lucas, vamos passar uma lista. E aí, olha, tudo que escandaliza eu não posso fazer. Não é isso que Paulo está falando aqui. Aí vira a ditadura dos fracos na fé, né? São os fracos na fé que ditam a vida da igreja. Que ditam a vida da igreja. Que tem que fazer e que não tem que fazer. Não. É bem verdade que às vezes a gente evita algumas coisas, claro, para evitar burburinhos, para evitar más associações. Mas Paulo está falando de intencionalmente ser pedra de tropeço para o meu irmão. Intencionalmente fazê-lo pecar, ou fazer algo que possa levá-lo ao pecado. Deixa-me tentar dar um exemplo. É um exemplo meio bobo, mas eu quero ilustrar para vocês bem. Pensa que um irmão acabou de se converter, e ele frequentava festas, baladas, com muita música eletrônica, imoralidade, drogas, e ele se converte. E veja, ele está começando os seus passos na fé. Ele está começando os seus passos na fé. E aí, você chama ele para ir lá na sua casa, vai recebê-lo, e aí você vai colocar uma música eletrônica gospel. Infelizmente existe esse negócio. Estou brincando, tá? Aí você coloca, mas veja, você sabe que aquele irmão vivia um ambiente cheio de pecado, e aquilo pode levá-lo a ter pensamentos impuros e desejos e querer voltar à vida antiga. Entende? É isso que eu tenho que evitar. É isso que eu tenho que evitar. E isso, meu irmão, torna a coisa ainda mais profunda. Sabe por quê? Porque isso significa que eu preciso conhecer bem o meu irmão. Para eu saber quais são as suas fraquezas. Para que eu não seja culpado de levá-lo a pecar.
Então é isso que Paulo está falando, eu não quero ser pedra de tropeço. Isso é o que significa escandalizar. É levar alguém à queda. Não é ofender a consciência simplesmente de um irmão emocionalmente. É levar alguém a pecar. Então, Paulo diz, o que eu tenho para vocês é que vocês precisam viver a liberdade cristã com dois princípios em mente: amor ao próximo e o amor a Deus. Seguindo a ordem dele aqui, né? O bem do nosso próximo e a glória de Deus. E antes de nós caminharmos para a conclusão, meu irmão, eu queria fazer duas aplicações para as nossas vidas aqui. Primeiro, esse, meu irmão, é um bom texto para você tomar decisões. Por isso, primeira aplicação, tome decisões baseadas nesse texto. Tome decisões baseadas nesse texto. Esse é um bom texto que nos norteia e nos dá sabedoria. Todas as decisões nós temos 3 passos básicos: oração, escritura e conselhos. Oração, escritura e conselhos. Mas ainda às vezes a gente se depara com várias opções. Qual emprego escolher? Qual faculdade fazer? Veja, a Bíblia não tem mandamento: você farás faculdade de arqueologia. Não tem. Se ela não tem, isso significa que eu tenho liberdade para escolher a faculdade que eu quiser, guardadas as devidas proporções. Não é pecado eu escolher biologia ao invés de engenharia, ou escolher um caminho de um trabalho e talvez nem fazer faculdade. Não é pecado. Porque são assuntos que não têm uma orientação clara da Escritura. Temos liberdade. Então às vezes a gente fica com 2 caminhos diante de nós. O que fazemos? Esse é um bom texto para a gente seguir. Primeiro, você pode lembrar, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 10 e se perguntar talvez, veja, será que é lícito? É a primeira pergunta. Pastor, recebi uma proposta de emprego da minha tia que está lá nos Estados Unidos. Mas assim, pastor, eu vou com visto de turista que dura 3 meses? 6 meses? Aí depois eu vou ter que ficar ilegal. Não é lícito, irmãos. Não é lícito, desculpa. Ah, mas eu conheço um crente que foi abençoado, atravessou com um coiote. Não tem desculpa, irmãos. Nós não fazemos coisas porque, por exemplos de outros que deu certo ou não. Nós fazemos coisas que honram ao Senhor. A pergunta é lícito ou não é? Essa é a pergunta. Não é lícito. Não é lícito. Pastor, é o emprego dos sonhos. Cidade maravilhosa, salário gigantesco, escola e plano de saúde pago. Só que, pastor, não tem igreja. Sério? Então você vai plantar uma? Também não, pastor, acho que eu não sou para plantar igreja. Então, meu irmão, não é lícito, desculpa. Porque a Bíblia ordena a não deixarmos de congregar. E você está quebrando um princípio bíblico ao aceitar essa proposta de emprego. Pastor, encontrei o homem e a mulher da minha vida. Gente boa, rico, respeita os pais, é trabalhador ou estudioso. Assim, pastor, é quase crente, só falta ele descobrir. Meu irmão, então falta tudo, né? Desculpa. Não é lícito. Não precisa nem orar. Nem orar. É ilícito. Então, é uma boa maneira da gente tomar decisões. Aí você vai para a segunda pergunta. Convém? Pastor, conheci a mulher da minha vida. Tem tudo e ainda é crente. Sério? Sério. Mas quantos anos vocês têm? Eu tenho 13 e ela 12. Mas pastor, o senhor falou que a gente tem que respeitar as autoridades, né? Os nossos pais já assinaram aqui, ó, está tudo liberado. Irmão, pergunta, é convém? Convém? Quer dizer, 12 anos tem que ser mais, né? Tem que ser mais. Os dois têm 13. Será que convém? Veja, é um exemplo bobo, claro. É um exemplo bobo. Mas é para a gente entender. Às vezes não tem um mandamento explícito. Mas a gente tem que se perguntar, será que convém? É lícito usar qualquer tipo de roupa?
Não tem roupa santa ou não, mas será que convém com essa roupa na igreja? Será que convém eu, uma mulher cristã, ou eu, um homem cristão, a gente esquece de falar dos homens, né? Ou eu, um homem cristão, usar esse tipo de roupa? Eu não sei, irmãos. Nós não somos uma igreja legalista, nós não vamos ficar ali na porta medindo o comprimento da saia das irmãs. Não vamos. Mas veja, a gente tem que se perguntar, será que convém? Uma terceira pergunta, Paulo, segue comigo, verso 23, é lícito? A primeira pergunta, convém? Uma outra pergunta, edifica? E aqui, o ponto principal, como nós vimos, é edifica o próximo. Será que edifica o meu próximo? E na Bíblia nós temos uma escala de prioridade em que nós devemos pensar, né? Nossa família, a igreja e os de fora. Será que edifica a minha família? É um emprego maravilhoso, mas eu vou passar a maior parte do tempo fora. Eu não sei, eu não posso responder por você. Você tem que decidir. Cara, você tem 3 filhos, 2 filhos, sua filha é adolescente, seu filho é recém-nascido. Será que edifica agora a tua família? Você passar tanto tempo fora? Será que edifica meus irmãos em Cristo? Será que aquilo que eu fizer pode trazer algum tipo de escândalo? Lembra o que é escândalo? Será? Será? Será que a decisão que eu tomar vai me afastar da comunidade? Veja, é uma outra pergunta que nós temos que fazer. E a última, será que glorifica a Deus? É uma pergunta muito genérica, né? Mas ela nos lembra das nossas motivações. Será que eu estou fazendo para a glória de Deus ou para a minha glória? Será que eu estou fazendo porque honra o Senhor ou não? Então, meu irmão, esse é um bom texto para você usar na sua tomada de decisões. Mas há uma segunda decisão, uma segunda aplicação, desculpa. E a aplicação não poderia ser outra, porque é a ênfase de Paulo nesse texto. Meu irmão, viva todas as áreas da sua vida para a glória de Deus. Viva em todas as áreas da sua vida para a glória de Deus. Essa é uma tônica do texto. E veja, coisas até pequenas, como comer e beber. Paulo está dizendo que você tem que tomar água para a glória de Deus. Que eu tenho que escovar os dentes para a glória de Deus. É isso que ele está falando aqui. É um mandamento. Não é uma opção. É um mandamento. Isso significa que se eu não fizer algo para a glória de Deus, eu posso estar pecando. Então nós precisamos fazer para a glória do Senhor. Use isso para tomar a sua decisão. Mas como glorificamos a Deus? Como que eu glorifico a Deus? Talvez você possa perguntar. Fazendo 3 coisas. Fazendo do jeito de Deus, com gratidão a Deus e na força de Deus. Isso é glorificar ao Senhor. Fazendo do jeito de Deus. Irmãos, para eu glorificar a Deus sendo um pai, eu preciso ser um pai segundo isso aqui. Eu preciso ser um marido do jeito de Deus. Eu preciso comer como que eu como para a glória de Deus. Uma das maneiras é comendo do jeito de Deus. Eu não vou comer com gula. Eu não vou buscar na comida alívio para a minha ansiedade, porque quem deve aliviar a minha ansiedade é o Senhor. Eu vou fazer para a glória dEle, do jeito dEle, ou seja, obedecendo os princípios da palavra de Deus para mim. Uma outra maneira é fazendo com gratidão a Deus. Como que eu posso tomar um copo de água para a glória de Deus? Simples. Paulo diz a Timóteo que tudo que nós recebemos com oração e ações de graças é santificado. Então, quando eu agradeço ao Senhor, ô Senhor, obrigado, e tomo um copo de água, eu estou tomando para a glória de Deus. Eu estou tomando para a glória do Senhor. Nos momentos ruins também. Nós somos chamados, a exercer gratidão em todo o tempo. Não pela situação ruim em si, mas pelo fato de que Deus usa das coisas ruins para trabalhar na nossa vida. E aí, eu me lembro do Senhor, eu oro ao Senhor, eu exerço a minha esperança.
Eu vivo um momento ruim também do jeito de Deus, em gratidão ao Senhor, porque eu posso contar com Ele pelas tempestades da vida, e um dia Ele vai pôr fim a toda a tempestade. É assim. E por último, fazendo na força de Deus. Muito bonito isso, mas e quando eu não quero trabalhar? E quando eu odeio o meu emprego? Como é que eu sou uma mãe para a glória de Deus se eu estou cansada? Eu não vou conseguir glorificar Deus, vai, meu irmão, porque aí você pede a força dEle. Você glorifica a Deus quando cansado, você diz assim: Senhor, eu não estou com nenhuma vontade de fazer isso, mas me ajuda. Você está fazendo para a glória de Deus. Aliás, é mais provável que a gente glorifique a Deus nos momentos ruins do que nos prazeres bons, né? Porque nos momentos ruins nós lembramos mais do Senhor. Então, você glorifica a Deus fazendo do jeito dEle, com gratidão a Ele e pedindo a força dEle. Então essas são as duas aplicações desse texto para nós, meu irmão. Tome decisões baseadas nesse texto e viva toda a sua vida para a glória de Deus. Mas agora, nós vamos para a conclusão. Paulo, ele vai resumir tudo o que ele disse. Ele vai resumir lá no capítulo 11, versículo 1. Veja, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, isso foi adicionado 1000 e tantos anos depois. E isso ajuda e muito, né? Imagina a gente ter que ficar procurando o início dos parágrafos para encontrar onde a gente está. Isso nos ajuda. Mas em alguns determinados lugares, assim, não faz tão jus como esse. O primeiro versículo do capítulo 11 está ainda no tema anterior. Tá bom? Está no tema anterior ainda. Por isso que encerra o argumento de Paulo aqui. 11:1. E ele diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Em resumo, Coríntios, em resumo, imitem a minha conduta. Imitem a minha conduta. Eu representei Cristo para vocês. Eu tentei imitar Cristo na vida de vocês. E olha que Paulo, como você fez isso, Paulo? Olha o verso 33, né? Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Paulo procura ser agradável para que as pessoas sejam salvas, conheçam o Evangelho, para que descrentes possam conhecer a Jesus, e que os crentes sejam ainda mais edificados na fé. Mas veja, Paulo não deveria receber a glória por isso. Quem deveria era Jesus. Paulo não estava fazendo nada a não ser imitar o seu precioso Redentor. Quem amou mais o próximo do que a Jesus? Quem glorificou a Deus em todas as coisas mais do que a Jesus? Paulo está chamando a gente, em última instância, a olhar para Cristo. Foi Ele que cumpriu com perfeição os 2 grandes mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então Paulo diz: olha para mim, mas que a minha vida seja como uma janela, e você olhe através de mim, e olhe para Cristo. Foi Ele que veio para nos servir. Foi Ele que veio para nos servir. Em Marcos 10, 45, nós lemos Jesus falando: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo foi o servo por excelência, servo de Deus e servo dos seus próximos. Tudo o que Ele fez para a glória de Deus, mas Ele também fez por mim e fez por você, meu irmão. Sabe o que é mais maravilhoso? É pensar que o Cristo, o Rei do Universo, Ele veio para nos servir, e Ele continua nos servindo agora, à destra do nosso Pai, intercedendo para que a nossa fé não desfaleça, intercedendo para que eu e você possamos ser imitadores dEle também, para que eu e você possamos seguir os passos de Cristo. O que é melhor para os meus filhos, para os seus filhos, para o seu cônjuge, do que ter um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, que seja um imitador de Cristo? O que é melhor do que isso?
O que é melhor para a cidade de Foz do Iguaçu do que igrejas, do que a Igreja Batista Itaipu ser uma imitadora de Cristo? O que é melhor para esse mundo se o povo de Deus fosse realmente imitadores de Jesus? É Cristo. Meu irmão, nós não estamos sendo chamados para imitar um guru qualquer. Nós não estamos sendo chamados para imitar um coach da vida. Nós não estamos sendo chamados a imitar um político. Nós estamos sendo chamados a imitar o Rei da Glória e o seu pastor humilhado, Paulo aqui. Mas acima de tudo, o Rei da Glória. Como não querer imitar aquele que em tudo glorificou a Deus e amou ao próximo e fez tudo isso por mim e por você? Por isso, olhe para Jesus, para ter forças, para que o seu coração seja levado a amar ao Senhor e ao próximo, porque aí você vai lembrar que Cristo fez isso por você, e agora eu e você somos livres para fazer isso pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pelo mundo, para a glória de Deus.